Olá, olá, amigos queridos terráqueos, gente boa que mora no nosso coração. Estamos começando mais um Conversa com Milê. E você que nos acompanha, quero agradecer do fundo do meu coração, porque afinal de contas você nos ajuda colaborando sempre com aquilo que nós apresentamos, fortalecendo esse enlace profissional que é super importante. Vai dando o seu joinha, vai compartilhando. Hoje nós temos um tema super importante para falar. Vamos falar de perícia técnica quando o assunto é construção civil. Exatamente. E a nossa convidada é para lá de experiente. Além de ser uma engenheira civil, é perita também, perita judicial. Tudo Exatamente. bem, Andrelli? Tudo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. E essa profissão que você abraçou, foi amor à primeira vista ou foi paixão mesmo? Ai, de coração, paixão à primeira vista. Tudo, né? E é Eu digo gostoso. que eu sou uma engenheira apaixonada pela minha área, demais, assim. Ajudar as pessoas é um prazer. E eu consegui conciliar essa minha vontade com a minha profissão. Então, eu utilizo da minha profissão para auxiliar as pessoas que necessitam, pessoas que adquiriram imóveis, que estão enfrentando essas questões que quem não passou ainda vai passar. Andrelli, isso daí, quando foi que você descobriu que você estava vocacionada a ser uma perita? Eu trabalho na construção civil desde 2003. Uhum. Então, eu passei em todas as etapas, desde desenhista, técnica, engenheira civil, trabalhei em grandes empresas, grandes obras. Fiz muita especialização, estudei bastante, né? E juntei tudo isso para poder auxiliar nessas questões envolvendo perícias, né? Que precisa de todo esse, não só da qualificação, que isso é o básico, mas da experiência mesmo. Então, eu juntei tudo isso e falei, agora é o momento. Eu tenho uma curiosidade que eu acredito que seja uma curiosidade de grande parte do brasileiro. O Brasil, por incrível que pareça, é conhecido aqui e lá fora também como o país da gambiarra, não é? Todo Felizmente. mundo pensa em levar vantagem sempre em alguma coisa. E você vê coisas bizarras nesse mundo, nesse universo da construção civil, André? Muito. É, com esses anos de experiência, é difícil alguma coisa me surpreender, mas sempre tem alguma coisa que eu falo, meu, Deus está olhando, porque é muita. Às vezes é um pouco fora até do comum. E, infelizmente, o Brasil tem realmente essa cultura. A mão de obra também não é tão preparada, então é sempre no vamos dar um jeitinho. Vou fazer aqui, deixa o problema para o próximo, né? Mas em cima de tudo que você está falando assim, eu sei que você tá tentando resumir, né? Uhum. Mas com essa tua visão, essa tua experiência, né? Esse conhecimento técnico que você tem, você vê que às vezes é por ingenuidade ou muitas vezes ganância. Despreparo, ganância. Mas é muito despreparo. A construção civil ela ainda tem uma defasagem muito grande em relação à mão de obra, ao preparo dessa mão de obra. E conhecimento mesmo dessas pessoas que adquiriram imóveis ou que vão fazer uma reforma. O que ela precisa se atentar? Ao contratar um serviço de engenharia, o que você tem que estar atento? Esse profissional, o que ele precisa fazer para entregar o melhor produto? Porque quando nós falamos da construção civil, sempre vem a imagem da, do concreto, né? Daquela coisa Uhum. fria, mas são pessoas que vão morar em seus lares, né? Então, Famílias, né? famílias, O bem famílias. maior de cada um, não é? Exatamente, exatamente. Então, os profissionais, eu vejo que são um pouco despreparados. Também tem a questão de sempre fiz assim, Aham. nunca deu errado, mas também não foi lá ver se deu certo, né? E não evolui. E nisso o consumidor é o grande afetado no final. Você fala, logicamente, de maneira correta, sobre o profissional, aquele que estudou, que adquiriu experiência, né? Muito estudo pela frente.
Mas tem também a questão, creio eu, do consumidor. Do consumidor. Aquele que ouve muitas vezes as vozes de algum parente, algum amigo, né? Olha, o Zé fez isso, e Sobradinho o Zé fez, não precisa nem de engenheiro. E como você trata essa questão? Quando chega a isso? Eu primeiro acolho, Uhum. porque se a pessoa chegou é porque ela está com um grande problema e ela precisa nesse momento de um acolhimento. Então eu não julgo, primeiramente, nem quem fez errado, né, quem executou errado, projetou, enfim, e nem quem comprou, porque ela fez aquilo com as informações que ela tinha, Adquiriu, né? né, e eu acredito que ela fez o melhor que ela podia, mas o melhor que você pode fazer sem uma orientação de um especialista na área pode dar muito errado. E isso traz diversas consequências. Eu atendo pessoas que estão quase se separando, né? Que em função disso, porque abala mesmo a pessoa, né? Realmente abala a estrutura, até emocional, né? Tem disso, encaixou bem essa. Não é mesmo? É. Eu me lembro, André, de um caso assim, que eu acho que casa muito bem com esse modelo de informação, Sim. que no meu primeiro casamento, que já vai para 30 anos lá atrás, que eu fui morar na começo de vida, né? Na casa da minha ex-sogra, e lá eu fui fazer uma reforma, e aquela história do Zé da esquina. O Zé fez um muro bom, o Zé fez um puxadinho aqui e tal. E eu precisei apenas mexer numa parede Sim. e colocar uma janela, até fazer um comercial aqui da Sasazaki, é isso, né? Sim. Tá. E o cara fez o trabalho, levou lá 3 dias, São tal. A hora excelentes. que terminou, ele olhou para mim e eu sabia que ele puxava um fuminho, né? Falei, meu Deus, e era meio de idade. Daí ele falou assim, seu Roberto, só aconteceu um problema. Eu falei, problema? E colocar apenas uma janela? Qual foi essa? Coloquei invertida. Falei, nossa, como você conseguiu, em vez dele colocar na posição real, ele colocou de ponta cabeça a janela. Quer dizer, é um erro que acontece com, infelizmente, né, um resultado que aparece para muita gente, né? Exatamente. É uma coisa simples que eu estou contando, né? E assim, o engenheiro civil, a engenharia civil, já, por sua base, ela já altera o meio ambiente, né? Você faz escavações, você altera ali o meio que vive. E eu digo que tudo pode ser feito, desde que você tenha técnica e tenha orçamento para isso. Porque nós vemos diversas obras de engenharia aí fantástica. E dá para fazer? Dá para fazer. Mas você precisa conhecer a técnica e ter orçamento disponível para isso. Muitas vezes, em solo irregular ou em situações complicadas mesmo, você pode fazer? Pode. Mas você tem que estar bem orientado para isso, porque senão a conta chega. É verdade. Nós estamos lutando contra a natureza, porque nós modificamos a natureza e a função dela é voltar no seu estado original. Então, aquele rio que você desviou, canalizou, aquela árvore que você derrubou, aquele solo que você mexeu, ele vai querer voltar ao seu estado original. Então, esse olhar tem que estar muito atento nessas questões. E, Milê, eu vou falar... você falou agora há pouco sobre essas questões e a falta de conhecimento mesmo, né? Que... Bom, a gente não tem como saber de tudo, né? Não está escrito na testa de ninguém, né? Eu sou o bambambam. Não tem como saber de tudo, né? E por isso que você precisa procurar profissionais. Mas... Esse é o passo inicial. Exatamente. A analogia que eu faço é a seguinte. É igual você comprar um carro. Quando você compra o carro, quais são os procedimentos? Você assina o contrato... Você vai lá vistoriar o carro para ver se tem algum problema ou não. Você assina um termo. Quando você recebe esse carro, você vem com ele um manual do usuário. Ali no manual do usuário está dizendo quais as manutenções você tem que fazer para não perder a garantia. Então, isso é muito claro na indústria automobilística. Isso ninguém questiona, né? Já é um conhecimento consolidado. Na construção civil funciona da mesma forma. Você recebe um imóvel, seja novo, usado, você vai
vistoriar, você precisa assinar um termo de recebimento do imóvel, você precisa receber o manual do usuário, porque lá tem que estar escrito, olha, essa manutenção da impermeabilização tem que ser feita de tanto e tanto tempo, a impermeabilização, a fachada de tanto e tanto tempo. Então, a revitalização, né? Exatamente. Uhum. Então, você tem esse conhecimento, você faz essas manutenções para quê? Para que você não tenha problemas futuro. E Uhum. que, se caso você tiver algum problema, você fez a sua parte. É a mesma coisa a indústria automobilística, não tem os recal, né, que eles Claro, fazem? claro. Então, mas você fez a manutenção, a tua parte você fez. Aí, se né, a indústria ali não fez a dela, ela recolhe os carros, faz É a mesma coisa na construção civil. Você fez a sua parte? Então, se ainda tem algum problema, o construtor é responsável em reparar aquele dano. E ainda assim, já que você fez a analogia do carro, né? Uhum. Ainda tá lá no porta-luva, né? O manual do motorista, né? Do comprador, né? Para ele ver as coisas Exatamente. certinhas, né? Eu tenho uma outra dúvida que também, repito, não é só minha, né? Que muita Claro. gente confunde. O que um engenheiro faz que o arquiteto não faz? Porque, eu recebi um convite para eu fazer a obra com o arquiteto, mas o arquiteto ele pode ir só até um pedaço do projeto, ou não? Não, são profissões que se complementam. Uhum. São profissões que se complementam. O arquiteto, ele tem diversas atribuições, tanto que ele é arquiteto e urbanista, né? Coisa que o engenheiro civil não é. Uhum. E na construção civil, edificação, eles se complementam, porque o engenheiro civil ele precisa do auxílio dos arquitetos, assim como o arquiteto precisa do engenheiro civil. Tem na engenharia e na arquitetura sempre aquela briga, né? Tira ou não tira pilar? O engenheiro quer deixar o pilar, o arquiteto quer tirar. É tudo uma conversa, é uma discussão técnica. Então, uma área complementa a outra. Na formação do engenheiro civil, basicamente nós estamos mais focados na segurança, deixar aquilo de pé. Ou seja, a questão estrutural. Nós temos, não só isso, né? Aham. Mas assim, nós temos essa formação muito essa preocupação muito forte. Não que o arquiteto não tenha, ele tem, mas em Vai deixar cuidar aquilo mais da beleza habitável. também, né? Beleza, A mas parte mais estética. habitável. Aham. Aquilo tem que não só ser Conforto. seguro, tem que ser Aham. confortável, né, para você utilizar, né? Então são profissões que se complementam. E é verdade que muito pouco se fala, mas seria muito importante num projeto, assim que começa o projeto para valer, a obra contar com um engenheiro civil, um arquiteto, um engenheiro elétrico e também um perito para acompanhar a obra ou não? A obra, ela começa antes da obra. Sério? Eu vou explicar o porquê que a obra começa antes da obra. Diz aí o passo a passo que é importante a gente se ater, Com né? certeza, com certeza. Antes de você iniciar qualquer obra, você precisa fazer uma vistoria cautelar. Porque a obra, qualquer tipo de obra, ela traz transtornos Uhum. para os moradores, para a vizinhança, para a comunidade em geral. Uhum. E nessa alteração, nessa obra, pode sim, e acontece muito, de você fissurar o muro, a casa do vizinho, principalmente porque muitas vezes envolve grandes escavações, você mexe, altera o solo ali, isso pode, de alguma forma, alterar a fundação, a estrutura ali da casa vizinha. Então, essa é a primeira questão. Você precisa fazer uma vistoria cautelar. Como que está essa vizinhança e o que eu preciso, de antemão, prever para causar nenhum impacto ou o menor impacto possível. Né? E é interessante nessas questões, eu digo que essa vistoria cautelar é igual um seguro. Você contrata para não usar, mas se usar, ela vai te ajudar muito. Quando inicia uma obra, tem diversas situações. Claro, tem pessoas que agem de má fé, mas muitas vezes aquele vizinho, ele não está
aquela manifestação patológica, aquela fissura, ela não está tão evidente, mas como ocorre uma obra ali, então ele começa a observar, isso começa a chamar a atenção. Muitas vezes é em função da obra, sim, mas tem coisas que já eram pré-existentes. E fica, se você não tem essa vistoria antes de iniciar a obra, muitas vezes fica difícil você entender o que era pretérito ali, né? O que era anterior à obra e o que não era, o que é de fato da obra. Então, esse é o primeiro passo. A obra começa Você antes da já obra. antecipa, Exatamente. né, a isenção de culpas. Ou seja, culpados, cada um Exatamente. fazendo o seu trabalho, o seu papel certinho, né? Exatamente. E se a construtora, a empresa que fez essa obra, ela causou algum tipo de dano, ela é responsável em reparar esse dano. Só que daí ela consegue comparar, ela tem argumentos técnicos ali, né, suficientes para, olha, isso daqui estava, isso aqui não estava, isso aqui foi em função, isso aqui não foi em função. Isso ocorre sempre? É uma coisa, digamos assim, Comum, corriqueira? demais. É mesmo? Demais, assim, já atendi clientes que, em função de uma obra, isso era uma empresa, infelizmente essa empresa acabou querendo economizar e utilizou o muro ali como parte da construção. Aí teve uma escavação, né, no início ali, a escavação, a obra vizinha, esse muro veio abaixo e deixou a empresa exposta. Saquearam a empresa inteira. Meu Deus. E não é só isso, diversas, qualquer pessoa que eu convido aqui que já teve uma obra próxima, né, que já passou por essa situação, sabe que é dessa forma, é extremamente comum isso. É assim, né? Então é muito importante contar com um perito na construção civil. Antes da obra. Antes da obra. Afinal de contas, qual é a função principal desse profissional? Para que todo mundo tenha uma tranquilidade em saber que, se ocorreu alguma coisa, alguém aparece como culpado, né? Ou não. Ou não. A função do perito ali é ter esse olhar amplo, já prevendo qualquer tipo de litígio que possa ter lá na frente, evitar essas questões. Tanto da parte dos moradores, né, da vizinhança, que precisam estar resguardadas, quanto da construtora. Porque tudo isso, no final, incide em custos, além da dor de cabeça, né? Que é, né, tanto uma parte quanto a outra, o desgaste da vizinhança ali. Então, esse profissional, ele é o responsável por olhar no todo. O que pode ser feito, o que essa construtora pode fazer para evitar? Claro, eu dei o exemplo aqui da vistoria cautelar, porque eu estava falando que a obra começa antes da obra, mas em diversas etapas da construção. Por exemplo, você contrata um serviço de reforma no seu condomínio, né? Já atendi vários casos assim. Esse profissional, eu digo perito, mas patologista também, né? Que é a minha especialização. Mas esse profissional, ele é responsável por olhar aquela obra com os olhos do proprietário, mas com conhecimento técnico. Então, aquela obra está sendo executada, está de acordo? Libera ou não esse pagamento? Se precisar refazer, o que precisa refazer? Qual o prazo para refazer esse serviço? Então, ele é o profissional, um gestor. É aquele que olha de cima. E eu entendo muito, eu já executei diversas obras, você muitas vezes está na correria, o engenheiro civil, né? Eu digo aquele que está executando a obra, que está ali o dia a dia no canteiro, que não tem essa função de gestão e da perícia ali, ele está preocupado com o caminhão da betoneira, se vai chegar, se o concreto é correto, com o fornecedor que deixou com o cronograma. Então, ele está muito focado naquilo, que é o andamento da obra. Mas quem olha para o todo, é esse o profissional. Quais são os primeiros sinais que acontecem, que evidenciam futuros
digamos assim, futuras preocupações maiores. Tem gente que fala assim, olha, apareceu no canto da minha parede superior uma Boa essa fissura. pergunta. Saio correndo ou não? Ótima essa pergunta, porque eu já atendi clientes que, no menor sintoma, Já se né, já desespera. se desesperou. E também já atendi um condomínio que eles estavam muito tranquilos. Sossegados até demais. Não, nem é nada demais, só tô te chamando aqui, Aham, mas fique despreocupada. aham. Aí eu olhei e eu falei, Saiam correndo. Aquele churrasquinho do final de semana, esqueçam. sim, inclusive aqui em Curitiba, eu interditei Foi aquele caso do estacionamento que aconteceu? Eu Não, tô não, me não lembrando. foi, mas teve um aqui, eu não posso falar nomes, né? Pode? Mas, é, Não. Melhor não. né? Não, com Aham. certeza não. E uma parte do condomínio tinha sido evacuada e a outra não. Então, eles Uhum. fizeram as reformas parciais, os reparos parciais. E eu olhei no segundo bloco, olha, era Deus que estava segurando aquilo, sabe? Sério? Aham. E como, voltando à pergunta, né? Como Aham. Da fissura? isso, não existe uma fórmula. O engenheiro civil, patologista, perito, ele é como se fosse o médico. Tanto que Uhum. muitos dos termos da patologia vêm da medicina, né? Que é Uhum. diagnóstico. Então, funciona da mesma forma. Você não pode analisar aquela situação específica, é sempre um todo. Então, por exemplo, uma microfissura que às vezes parece inofensiva, às vezes pode sinalizar algo mais importante. E às vezes você vê aquela brecha, né, como o Aham. chão, não, tá tranquilo, não vai cair, só vamos tomar aqui os devidos cuidados e não vai acontecer. Por isso que é importante sempre ter esse especialista com essa expertise. Eu fico pensando assim, André, olha, essa É. analogia aí que eu fiz da fissurinha no alto, Aham, no canto superior, é aquilo que é visível, né? Mas e exatamente. quando acontece no subsolo, na garagem? Às vezes o morador não tem carro e nem sabe, nem passa por ali, não sabe, e daí? Exatamente. Como é que fica? É porque na construção civil, né, é meio que a maioria das pessoas já pressupõe tudo feio, então é tudo normal. Não é? Aham. A obra já é suja, né? Que eu digo de cimento, de materiais, então tá tudo certo. No seu condomínio, você olha lá e fala, não, mas todos os condomínios têm essa infiltração, mas todos os condomínios. Mas isso não é normal. O normal da obra não é isso, o Não normal da pode ter construção. infiltração nenhuma. Não, construção e água não se Não misturam. combinam, né? Não tem como, né? Não, porque ela acelera o processo de degradação, De né? corrosão, né? Tanto do aço, que seria os ossos da construção, quanto do próprio concreto, que é aquilo que protege a armação ali, né? O que sustenta a edificação. Então, E, não combina. e o que é preciso ter num determinado empreendimento? Quando eu falo em Aham, empreendimento, vamos sim. pensar assim, condomínio. Uhum, É um zelador com expertise, uma síndica com boa vontade, né, que não seja apenas gastadeira, né, mas que seja realmente esteja preocupada com a segurança dos seus moradores, dos seus exatamente. condôminos, né, ou ter também um profissional dessa área que faça essa visitação de tempos em tempos. Tá. Vamos pegar o exemplo ali do condomínio, mas funciona para todos. Então, Tá. quando você recebe o imóvel e o gestor, né, que é o Uhum. síndico, ele precisa ter esse manual. Se a edificação já é antiga, procure um profissional para fazer uma inspeção predial. É um check-up da estrutura. Ele vai Uhum. olhar a edificação como um todo e vai apontar: olha, isso aqui precisa ser feito, aquilo precisa ser feito e a urgência disso. Isso faz com que o condomínio tenha um direcionamento. O que é importante, o que é prioridade, porque cada um vai ter as suas prioridades ali, né, dentro do condomínio. O morador quer uma coisa, o prestador quer outra, enfim. Então, o engenheiro é aquele que vai olhar a edificação como um todo e vai dar esse direcionamento, caso não tenha já um manual que balize isso.
Feito isso, é importante que o síndico ele tenha consciência que ele é responsável civil e criminalmente por Uhum. aquela edificação. Ele responde para os moradores, ele é responsável pela conservação. Só que ele não tem o conhecimento técnico para gerir isso. Então, é nessa etapa que ele procura um auxílio de um engenheiro civil e direciona ali para as manutenções. Isso envolve tempo, custos, né? Toda essa questão. Então, ele precisa realmente ter esse auxílio técnico, né? Me fez lembrar aí que quando cai um avião, né? Aparece um monte de gente que acha que entendeu porque o avião caiu, né? Daí me fez Ah, lembrar recentemente, o ano passado, sim. um recém-inaugurado supermercado no litoral paranaense desabou. Ah, sim. Você acompanhou o processo? Tem ideia do que seja? Ou eu estou fazendo esse apanhado, buscando isso daí, essa Sim. lembrança que é recente, né? Para que nós que somos transeuntes, andamos aqui para lá, consumidores, né? Como a gente pode, sem saber, ter essa segurança de que tal ambiente que eu quero frequentar, tal shopping que eu quero ir, eu sei que aquele empreendimento ele é sempre vistoriado. Existe alguma placa, alguma informação que possa me trazer essa segurança? Não, não. Vixe, aí é perigoso. Não, até porque eu penso assim, se você for, né, transitar em todos os lugares, claro que nós devemos sempre tomar os devidos cuidados, mas se nós formos transitar sempre, né, com essa tensão, a gente acaba não aproveitando. O que é importante observar, principalmente em Curitiba aqui, que tem platibandas, né, essas Uhum, coberturas, é o estado de conservação delas. uhum, Então, se você está passando por ali, aquela mancha de fissura, aquela água vertendo, não é normal. uhum. Não estou querendo criar o terrorismo, né? Mas assim, presta atenção. Tem o Conselho, o CREA Uhum. Paraná, se por acaso você identificar que alguma edificação, alguma situação não é segura, faça abra um chamado lá, né? Que eles vão averiguar essa situação. Mas não existe uma. Eu posso, mesmo Qualquer pessoa. sem fazer parte daquele empreendimento. Qualquer pessoa. Se Ah, é? você identificou uma situação que pode te trazer, né, você acha, né, que aquilo está Possa representar um um risco. risco, você pode Uhum, sim. Quando eu estou atendendo os meus clientes, mesmo antes de enviar proposta, fechar contrato, qualquer coisa, se eu identifico e isso já aconteceu de diversas vezes, se eu identifico que aquela situação pode trazer algum risco aos moradores ou à estrutura, eu já me antecipo formalmente e falo, oriento ali, né? Tais reformas não podem ser feitas. Teve um caso no litoral do Paraná, sempre o litoral, né? também, que eu acho que eles lembram de mim, vão lembrar de mim para o resto da vida, porque a inspeção eu fiz um pouco antes do Natal. Hum, E não era possível utilizar. Aquelas sacadas, né? Principalmente que uhum. festa, pula ali, não era possível. E eu orientei muito o síndico, os moradores, expliquei toda a situação. E ninguém pôde usar a sacada. É Não, mesmo? não pôde, não pôde. Então, assim, tem situações reais mesmo. E basta você acessar numa pesquisa mais superficial. Você vai ver todo dia algum acidente na construção civil ocorre. Percentualmente falando, de forma geral, é, o que podemos considerar como positivo no tocante a essa questão de cuidados básicos com o sistema estrutural, né? Uhum. O brasileiro se preocupa, ele vai atrás dessas correções ou deixa acontecer? Por experiência, não. Uhum, Quando eu me especializei, né, que eu fui para essa área das perícias, que era trabalhar com, né, com os problemas na construção civil,
Inicialmente, eu tinha aquela ideia de que os imóveis antigos davam muito problema, e eu sempre tive uma preocupação muito grande, então eu queria gritar para o mundo: gente, não pode fazer isso, pelo amor de Deus, isso não pode, isso pode, isso não dá para fazer. E o que eu percebi nesse tempo aí de atuação é que muitas vezes isso é negligenciado, isso é um fato. É mesmo. Negligenciado. Só por diversos motivos, né? Não vou entrar aqui aprofundar nisso, mas quando a situação já está grave, né? Ou já sinistrou, já caiu o muro, ou até mesmo já perdeu alguma vida, perda financeira, condomínios que contratam obras tem um desfalque enorme. Então, quando acontece essa situação, daí que cai a ficha, sabe? Poxa, mas se eu tivesse aquele profissional, eu teria evitado esse problema. Só que não é cultural, isso não acontece com tanta frequência ou como a gente gostaria que acontecesse. E dá muita briga quando o assunto é condomínio, digamos assim, olha, o condomínio foi construído, um condomínio horizontal, numa determinada região. E o problema aparece numa zona desse condomínio, começa a desmoronar e tudo mais. Logicamente, a gente imagina que aqueles moradores que não tiveram nenhuma interferência com o problema vão ter que também pagar pelo problema do outro, que aconteceu no outro. Isso é comum? Demais. Guerra? Guerra mais guerra. As assembleias de condomínio... Sai fumaça. Tem que entrar com a armadura. Dá muita discussão, dá muito questionamento. Porque todos nós... todos os moradores são responsáveis em conservar esse ambiente e eles elegem um gestor para isso. Né? Mesmo não sendo área comum. Eu estou falando um problema, você entendeu? Não. O problema não é área comum, né? Não, aí cada um tem que... Se for a área particular, tem duas situações. Se você tem um problema na sua área particular, mas que ela foi causada em detrimento de uma falta de manutenção da área comum, por exemplo, você mora no último pavimento e está infiltrando na sua área particular, mas é porque não foi feita uma impermeabilização na laje. Entendi. Então, todos respondem, né? Os outros moradores, o síndico. Agora, se você está executando ali na sua área, teve seu problema, você é responsável por aquela situação. O que acontece, Mile, o que eu percebo, assim, falando das brigas, que isso é objeto... Pegue suas armas que eu pego as minhas, vamos lá, confrontar documento. Exatamente. É que quando acontece o problema... Aí vem a caça às bruxas. Quem fez, o que deixou de fazer, quando fez. O síndico, ele procurou um engenheiro civil, procurou alguém com conhecimento técnico, agiu por conta, enfim, tem várias situações envolvendo isso. Mas quando acontece essa situação, você tem duas alternativas, né? Ou vou falar no caso de contratação de obras, enfim, ou reformas, você inicialmente tenta resolver essa questão extrajudicialmente, que é o mais indicado. Então, você chama ali o prestador de serviço, a empresa. Olha, com um profissional ali te assessorando, né, um engenheiro. Ou seja, com laudo técnico. Isso, com laudo técnico. Com esse profissional, fala, olha, isso daqui está errado, por isso, aquilo. Como nós podemos resolver? Resolvemos assim, assim, assado. Não resolvemos? Justiça, não temos, né, como não apontar tem acordo arma. Amigável, vamos para a guerra. Não tem como apontar arma para o outro e obrigar, né? Então, vai para a justiça. Quando esse litígio, né, esse conflito vai para a justiça, um advogado ali assume o caso, o advogado ele não tem conhecimento técnico para embasar fortemente os seus laudos. Então, ele procura um auxílio, um assistente técnico. Nesse caso, nós chamamos de assistente técnico. Essa ação, ela vai para o juiz, e o juiz pega, ele também é um profissional do direito. Ele fala, não, isso daqui, eu não tenho competência para isso. O que ele faz? Ele nomeia um perito.
Então, o perito judicial. Quem trabalha para as partes são os assistentes técnicos. Quando o juiz ele nomeia esse perito, a primeira coisa que ele solicita é o laudo, porque é onde vai começar ali as discussões técnicas. Na sequência, essas partes precisam enviar quais os questionamentos, o que está encoberto ali nessa questão que não foi elucidado, o que não foi elucidado ainda, que são os quesitos técnicos. Envia os quesitos técnicos, o perito dá os seus honorários, marcamos a perícia. Na perícia, com acompanhamento dos assistentes técnicos, o perito, ele elabora o laudo pericial, que é um documento técnico de engenharia, e quem tem competência para analisar isso é outro técnico, né? Outro engenheiro, que dá o parecer técnico e elucida o caso. Então, eu falei aqui de forma, obviamente, bem reduzida, porque se eu fosse... Mas tem casos assim que, até desculpa, mas já me veio uma pergunta sim. assim em cima, que talvez venha colaborar, que diz assim, o perito, então, é aquele profissional que tem o conhecimento técnico, que vai ser, a palavra dele, quase que um veredito. Né? O juiz vai dizer sim, olha, é a profissional adequada, é o profissional que entende, né, tem a formação técnica para dizer isso. E uma das partes, se sentindo prejudicada, né, não aceita esse posicionamento, ele pede para o juiz indeferir e contratar um outro perito? Pode acontecer isso. Mas é raro. Não é tão raro assim, não. E até por... Vou só um pouquinho antes, você falou sobre o perito, né? A perícia é uma área da engenharia civil que faz essa investigação. Então, tanto um assistente técnico, você não precisa ser nomeado pelo juiz para você ser um perito. Mas o perito que é nomeado pelo juiz, ele é o perito judicial. Essa é a diferença. Os assistentes técnicos, que são os engenheiros que trabalham para as partes, né? Autor ou réu, tem a mesma qualificação que o perito precisa. Até para você contrapor um laudo pericial, você precisa de expertise. O perito fez emitiu o laudo pericial, ele é da confiança do juiz. Então, para você contra-argumentar, você precisa de um engenheiro civil para isso. Não basta você... E eu vejo eu leio todos os dias processos. Não basta você chegar no juiz, né, e falar, olha, isso aqui está errado, esse perito aqui está falando besteira. Data vênia, magistrado. Eu já peguei vários processos em que o advogado ele entrou sem esse apoio técnico, né, entrou com a petição inicial ali, e o juiz, nas palavras jurídicas bonitas dele, falou, com que base você está me falando isso? Quer ganhar tempo, miserável? Você acha que você tem o direito, né? Que aquilo está errado ou você tem certeza? Com base no quê? E a mesma coisa lá depois da perícia, que o perito emitiu o laudo pericial. Para você contestar aquilo, precisa ter fundamentação. Então, não basta chegar lá, né? Na presença... através do advogado, né, que as ações, quem conduz é o advogado, olha, isso aqui está errado. Por quê? Que embasamento você tem para dizer que isso é certo ou não? Você tendo um assistente técnico, o assistente técnico é aquele que vai cuidar da atuação judicial do começo ao fim. Ele vai olhar todos os pormenores, ele é quem vai auxiliar o perito a conduzir aquela situação técnica para aquilo que você quer demonstrar, para que não tenha desvio, né, para que não desvie ali do que realmente está sendo questionado. O foco mesmo, que faz parte, né? Mas tem casos de gente que quer ganhar tempo, né? Sabe que fez besteira, né? Joga aí. Infelizmente, nessa questão judicial, mas também na entrega de imóveis, eu vejo muito isso. Que, às vezes, eu tenho a impressão, quase sempre, não quase sempre, mas eu tenho a forte impressão que
às vezes, para algumas construtoras que se utilizam de má fé, e óbvio que tem muitas construtoras boas aqui, mas algumas se utilizam de má fé nisso mesmo. Principalmente quando é Minha Casa Minha Vida, são pessoas que não têm tantos recursos. Se você entregou lá um condomínio de 80 imóveis e todos estão com problema, 2 entraram, meio que o crime compensa, sabe? Infelizmente, eles colocam isso na balança. Então, eu recebo, os condomínios, eles recebem lá a edificação e começa a dar infiltração na laje. E essa infiltração na laje é porque a base não foi feita, a impermeabilização não foi feita de maneira adequada. Mas isso é um investimento muito alto para você refazer. E o que eles fazem? Eles começam a passar um selante aqui, começa a falar que é culpa do morador que não limpou o ralo. E aí começa todas as desculpas. Justamente por isso, porque o profissional que tem um conhecimento técnico e que de alguma forma, por algum motivo fez aquilo errado, muitas vezes ele... Não, isso daqui o custo é muito alto, eu sei que eu tenho que fazer, então eu vou empurrando essa situação. Por isso que é importante você ter, lá no começo da nossa conversa, que eu falei sobre ter o manual, ter tudo certinho, para você, lá os 5 anos, que é a garantia, para você falar, não, eu não aceito isso, então... Você precisa refazer. Mesmo sendo uma única voz gritando no deserto, ele precisa. Com certeza, precisa. Dissonante de todas. Digamos, eu sou mais esclarecido, eu vi uma coisa errada, mas o povo lá tá que nem cordeirinho indo para, né? Mas eu vou Por falar. isso que é importante, isso acontece bastante em condomínios. Por isso que é importante o síndico contratar esse profissional para ele analisar aquela situação, né, dar o seu diagnóstico ali e orientar os moradores. Eu trabalho muito com isso, participo de muitas assembleias ali, que eu explico desde o começo por que isso aconteceu e quais são as consequências disso. Porque se você tem o conhecimento daquilo, você tem a liberdade de escolher se você quer ou não aquilo. Não, André, eu sei que aquilo, com todas essas informações, né, vamos supor, com todas as informações, o condomínio ali, o síndico, eu sei das consequências, mas quero fazer dessa forma. Ok. O problema é quando você não tem esse conhecimento, quando você não buscou esse profissional. Então, você fica navegando num mar escuro, né? Escuro ali, sem saber, atirando para todo lado. E cada vez que você toma uma decisão, você... Não só envolve as questões financeiras, porque você acaba tendo prejuízos diversos, mas as vidas dessas pessoas são impactadas, né? Porque futuramente elas vão sofrer as consequências não só da habitação, a habitabilidade ali, né? Que a estrutura vai começar a se degradar, mas em desvalorização do imóvel e todos os outros, né, problemas que vêm em torno disso, né? A tecnologia construtiva, principalmente as mais atuais, embora eu vou trazer uma nomenclatura aqui que na Europa, né, Estados Unidos, é muito utilizada e no Brasil está chegando agora, que é o wood frame, né? Mas steel frame e outros frames da vida aí, né? Fugindo um pouquinho da alvenaria, né? Provoca também esses arrepios quando a questão é tragédia? Ou não? Até, perdão, para melhorar essa pergunta, né? Porque a questão é estrutural. Nós estamos falando de tecnologia que é superficial, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu vou explicar. Me corrija, por favor. A tecnologia está aqui para nos auxiliar. E a construção civil é muito carente disso. Então, essa que você citou, né, steel frame, ela vem para nos auxiliar. Porque a indústria da construção civil ela é uma grande geradora de resíduos, né, na construção civil. E nós necessitamos disso. Então, são tecnologias, são processos construtivos fantásticos, que economizam tempo, dinheiro.
A velocidade da obra é mais é, ampliada, né? mas assim como qualquer tecnologia, você precisa ter mão de obra preparada. Uhum. E muitas vezes não é. Foi um boom ali, eu vi que isso daqui é legal, vai me trazer economia, vou implantar, e você não, eu falando do construtor, né? Você não Uhum. observa o seu principal ativo, que é a mão de obra, né? Os engenheiros, as pessoas de campo também. Volta ao Aí início, né? é Capacitação, treinamento. capacitação, treinamento. Então você tem um, um canhão, mas que você não sabe utilizar. Aham. É basicamente isso. E não é o problema, não é a tecnologia que é ruim, o processo ali em si, mas essa qualificação, sabe, da mão de obra principalmente. E falando disso daí, você não acha que, se é que já não existem, né? Aham. Institutos, centros de pesquisas que decretam aquilo, afiançam aquilo como boas tecnologias garantidoras de que o negócio é bom, que evitam isso, ou fica tudo no marketing, aquela coisa superficial, dando dor de cabeça para vocês? Não, não. Nós temos grandes empresas que olham E certificam? e certificam essas construções. Não só isso, mas o material, a técnica, você tem recursos para isso. Uhum. Vou falar rapidamente aqui sobre a entrega da obra, né? Aham. Falando sobre o construtor. Antes de entregar a obra, que você precisa, igual no carro lá, você precisa, antes daquele carro ir para o consumidor, ele passou por todo um sistema de qualidade Uhum. que nós temos na construção civil, Também. mas que às Uhum. vezes não vou dizer que não é que não funciona, mas que às vezes é negligenciado mesmo, né? Uhum. Então, nós temos empresas que certificam. Você, antes da sua entrega, você pode procurar um perito, um patologista, né? Um engenheiro civil ali, e falar, olha, eu quero me certificar que essa obra eu vou entregar, ela está de acordo e o meu cliente vai estar satisfeito. Você Uhum. vem aqui, a gente vai lá e faz toda essa certificação. Não só, tem também essas empresas profissionais, como eu falei agora, peritos que podem fazer isso. Nós temos as normas técnicas também que balizam essas questões. O engenheiro civil, o responsável técnico ali, ele tem a liberdade laboral. Ele pode fazer diferente, desde que dê certo. Porque se deu errado, por que que deu errado? Aí começa os Tudo de novo. questionamentos. Aham. Não deu errado por quê? Pô, porque você não procurou um profissional para avaliar o imóvel. Deu errado porque você se utilizou de materiais inadequados, não certificados, talvez. Deu errado. Aí começa Aquela cadeia, né? aquela cadeia. Onde foi o erro? Então, por isso que é importante. Se você fez tudo de acordo e mesmo assim aconteceu um erro, você consegue justificar e consegue resolver aquilo de uma forma mais tranquila, mais suave. Eu ia falar alguma coisa, acabei perdendo o Consegue raciocínio. antever, né? Consegue antever essas questões. Ô, Andrelli, você é perita judicial, engenheira e também tem uma empresa. Sim. Eu posso contratá-la também como uma profissional que possa elaborar laudos, fazer tantos outros serviços. Apresente um pouquinho aí, Doni. Você, de tudo que nós falamos, resume bem o que é a Idônea Engenharia, que é a Aham, empresa. O nome vem de idoneidade, que é um valor aham. muito forte. Fortíssimo. Fortíssimo, é uma marca É. registrada, inclusive. Aham, que legal. Idônea Engenharia. E nós cuidamos de todas as etapas do processo. Desde aquela que eu falei no início, que é a obra iniciantes da obra, né? Aham. Na vistoria cautelar. Com síndicos, moradores, vai contratar uma obra, vai contratar uma reforma, procure um profissional para te auxiliar.
Deu problema? Estamos aqui tanto no extrajudicial, Hélio. Olha, o que aconteceu? Como vamos resolver da melhor forma? Mas se por acaso, né, não tiver solução, aí vem a última etapa, que é a judicial. Entendi. Então, nós atuamos em todas as esferas dentro disso que nós conversamos aqui. O corpo técnico da Idônea é formado por quantos profissionais? Por engenheiros, arquitetos, decoradores. Por isso que eu falo que é uma equipe, é E multidisciplinar. você encabeça. E eu A tô... empresa é tua. Quanto Eu- tempo existe ela? Ela está há 6 anos no mercado. 6 anos É. no mercado. De profissão, eu tenho mais de 17 anos Eu fico trabalhando pensando assim, né? na construção civil. Você foi muito feliz com o nome. Agora é uma responsabilidade, É. né? Para manter isso daí, né? É. Que a pessoa não pode brincar. É, porque assim, essas pessoas, e eu não faço, só voltando um pouquinho, Uhum. da parte da empresa, ela atua tanto com esses com essas pessoas que estão contratando, quanto auxiliar os advogados que Uhum. precisam desse apoio técnico, ou o juiz, né, nas questões judiciais. Agora me perdi na pergunta seguinte. Não, vamos. Temos ainda mais 9 minutinhos aí para brincar. Não, falar coisa séria. É quando a pessoa ouve falar de uma empresa dessa, que já tem um nome fortíssimo, que esse nome representa, né, pelo menos passa essa segurança, né? Eu não posso falhar, não posso errar. Eu trabalho com afinco, com determinação para fazer a Sim. coisa perfeitinha. É um sinônimo de que essa representatividade, essa contratação de uma empresa dessa é muito mais caro do que qualquer uma outra? A questão na contratação, e eu volto lá a falar, é a questão da humanidade. São pessoas que já tiveram problemas, independente se estava certo, se estava errado, se eu estou trabalhando para o autor, para o réu Aham. ou para o juiz, são questões que afligem essas pessoas. Então, a minha responsabilidade principal é em relação a essas pessoas. É entregar o melhor para elas, resolver esse problema e tirar esse peso das costas. Olha, tem alguém aqui que está olhando, que está cuidando, eu posso descansar, eu posso dormir bem. Não vou ter problema no meu casamento, na minha família, que desestrutura não só ali o convívio Sim. familiar, mas financeiro também, né? Dos condomínios, né? Das pessoas físicas que adquirem esses imóveis, de construtoras que muitas vezes não tem caixa, não estava prevendo aquilo e no final da obra tem que arcar com essas questões que não tinham sido previstas. Então, a Idônea Engenharia, antes de qualquer questão de financeiro, de valores, ela se preocupa com as pessoas, porque nós estamos aqui para servir as pessoas. O compliance seria uma coisa, tecnicamente falando, muito evidenciada na sua empresa. Com certeza. Isso é bom, tranquiliza, né, quem vai contratar. Eu acho que mais do que isso, quando a pessoa tem o conhecimento técnico de apresentar soluções, ofertar o seu melhor, mas você usa desde o início do nosso bate-papo uma palavra que para mim ela ultrapassa a tecnicidade de qualquer assunto, que chama-se humanização. Exatamente. Eu acho que isso Exatamente. é um expoente, né? Exatamente, porque naquele concreto frio sempre tem uma pessoa de coração quente. Tem um coração vibrante, né? Latente, né? Nós temos que manter esse calor. Continua sonhando, né? Desejando, Sim. né? E nós somos movidos por isso, né? Por paixões, né? Por paixões. A vida inteira você sonhou em ter aquele imóvel, você sonhou com aquela reforma e com aquela empresa de engenharia que você tanto suou para aquilo e de repente você vê esse teu castelinho se desmoronando. É triste. E a minha responsabilidade, principalmente, é trazer a tranquilidade para essas pessoas com o conhecimento técnico que eu tenho. Eu quero te parabenizar por poder destinar para nós e para o nosso público aí informações não técnicas apenas, né?
mas com envolvimento de alma, né? Que é muito importante Com para todos, certeza. né? Entenderem, né? E buscarem realmente a melhor solução para qualquer tragédia que possa aparecer, né? Eu destino para você, Andrelli, o tempo necessário, já agradecendo, para as suas considerações finais. Ah, primeiramente, eu gostaria de agradecer por estar aqui, porque isso é um prazer enorme Prazer para é mim, nosso. porque através desse meio de comunicação eu consigo levar essa palavra às pessoas que precisam e muitas vezes não têm a quem recorrer, não sabem a quem recorrer, o que fazer, né? E nesse breve espaço aqui eu tive a oportunidade de passar isso. Agradeço demais a oportunidade e deixo meus contatos à disposição. Qual é o contato? Tem um WhatsApp, que posso falar o número? Pode e deve. O espaço é nosso. É 41999. Ai, agora eu fiquei nervosa. Calminha, respira, relaxa. Agora falou do contato. É 9115 4220. É 99115 4220. Tem Instagram também? Tem Instagram. O Instagram é Pode. Aham. enge.andriele, como se fala meu nome, ou @idone engenharia. Como se escreve? Idone de idoneidade. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E vamos ficando por aqui hoje, agradecendo a você que está com a gente aí desde o início desse bate-papo delicioso. O joinha agora não é você quem faz para nós que fazemos para você. Já renovando o convite para o nosso próximo encontro, o nosso próximo bate-papo. Obrigado e tenham todos aí uma vida exitosa, né? Cheias de felicidade, buscando sempre os melhores caminhos para a sua felicidade e a felicidade de quem você ama. Muito obrigada.